Abril de 1923, Cairo, Egito. Lord Carnarvon, um dos homens mais ricos da Inglaterra, está morrendo. Uma picada de mosquito, um corte de navalha ao fazer a barba, uma infecção que se espalhou em questão de dias. No momento exato de sua morte, todas as luzes do Cairo se apagaram. Na Inglaterra, a milhares de quilômetros de distância, seu cachorro uivou uma única vez e morreu. Coincidência? Talvez. Mas Lord Carnarvon tinha feito algo 5 meses antes que, segundo muitos, selou seu destino. Ele tinha aberto a tumba de um faraó, que passou 3.000 anos dormindo em paz. A maldição de Tutankhamon. O que realmente aconteceu com quem abriu a tumba? Para entender o que aconteceu naquela tumba, precisamos voltar 3.300 anos, para um garoto de 9 anos que se tornou rei do Egito. Tutankhamon, hoje é o faraó mais famoso do mundo, mas na época em que viveu, ele era praticamente um ninguém. Subiu ao trono aos 9 anos, uma criança cercada de conselheiros que tomavam as decisões por ele. Morreu aos 19, governou por apenas uma década, e quando morreu, seu nome foi apagado da história. Por quê? Seu pai, Akhenaton, tinha cometido o que os egípcios consideravam o pior dos crimes. Aboliu todos os deuses do Egito e forçou o povo inteiro a adorar um único deus, Aton, o disco solar. Templos foram fechados, sacerdotes destituídos, uma civilização milenar virada de cabeça para baixo. Tutankhamon reverteu as mudanças do pai. Trouxe de volta os deuses antigos, mas o dano estava feito. Quando morreu, os sacerdotes apagaram seu nome dos monumentos, como se ele nunca tivesse existido. Por 3 milênios, Tutankhamon ficou esquecido, enterrado sob camadas de areia e silêncio. Até que um arqueólogo britânico decidiu encontrá-lo. Howard Carter chegou ao Egito em 1891, aos 17 anos. Não tinha diploma universitário, não tinha dinheiro, não tinha conexões. O que ele tinha era uma obsessão. Aprendeu a desenhar com o pai, um artista. Usou esse talento para copiar hieróglifos e decorações de tumbas. E aos poucos, foi aprendendo os segredos do Egito Antigo. Não nas universidades de Oxford ou Cambridge, mas dentro das próprias tumbas. Por 30 anos, Carter escavou o Vale dos Reis. Encontrou tumbas menores, mas a grande descoberta sempre escapava. Todos diziam que o vale já tinha sido explorado por completo, que não havia mais nada para encontrar. Em 1914, ele conheceu Lord Carnarvon, um aristocrata milionário com paixão por antiguidades egípcias e muito dinheiro para financiar expedições. Os dois fizeram um acordo. Carnarvon pagaria as escavações, Carter faria o trabalho de campo. 8 anos se passaram. Carnarvon gastou uma fortuna. Não encontraram nada. Na primavera de 1922, Carnarvon disse a Carter que aquela seria a última temporada. Se não encontrassem nada, acabou. 4 de novembro de 1922. Um menino que carregava água para os trabalhadores estava cavando na areia com um graveto e bateu em algo sólido. Uma pedra, depois outra e outra. Eram degraus, descendo para baixo da terra. Carter mandou escavar. 12 degraus apareceram e, no fundo, uma porta selada, com o selo real do Egito Antigo. Ele parou, cobriu tudo de volta e mandou um telegrama para Lord Carnarvon, na Inglaterra. Finalmente fiz uma descoberta maravilhosa no vale. Uma tumba magnífica com selos intactos. Aguardo sua chegada para abrir. 3 semanas depois, Carnarvon chegou com sua filha, Lady Evelyn. Os degraus foram escavados novamente. A porta foi revelada. E então, Carter fez um pequeno furo na parte superior da porta, aproximou uma vela e olhou para dentro. Você consegue ver alguma coisa? Sim, coisas maravilhosas. O que Carter viu, ninguém tinha visto em 3.000 anos.
carruagens douradas, tronos incrustados de pedras preciosas, estátuas de guardiões em tamanho real, baús transbordando de joias, vasos de alabastro, armas cerimoniais. E isso era apenas a antecâmara, o primeiro cômodo. Ao longo dos meses seguintes, Carter catalogou mais de 5.000 objetos, cada um fotografado, medido, preservado. O trabalho completo levaria 10 anos, mas havia algo que todos queriam ver, algo escondido atrás de uma segunda porta selada. Em fevereiro de 1923, Carter abriu a câmara funerária e revelou ao mundo o maior tesouro arqueológico já encontrado, o sarcófago de Tutancâmon, e dentro dele, a famosa máscara de ouro maciço. Mas entre a euforia da descoberta, algo mais estava acontecendo. Lord Carnarvon não viveu para ver a máscara ser removida. Semanas depois de entrar na tumba, ele foi picado por um mosquito. Ao fazer a barba, cortou a picada com a navalha. A ferida infeccionou. A infecção se transformou em pneumonia. E em 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon morreu. 56 anos, 5 meses antes, estava perfeitamente saudável. No momento de sua morte, houve um blackout em todo o Cairo. A companhia elétrica nunca explicou a causa. E na Inglaterra, o cachorro de Carnarvon uivou às 2 da manhã e caiu morto. Mas a maldição não nasceu com a morte de Carnarvon. Nasceu antes. 2 semanas antes, uma escritora famosa chamada Marie Corelli publicou um artigo. Ela alegava ter lido em um livro antigo sobre os perigos de violar tumbas egípcias. O castigo mais terrível aguarda aqueles que perturbarem o descanso de um faraó. Quando Carnarvon morreu, o artigo virou profecia. Os jornais entraram em frenesi e começaram a contar histórias cada vez mais elaboradas. Segundo os relatos, havia uma inscrição na tumba: "A morte virá com asas velozes para aquele que perturbar a paz do rei." Havia apenas um problema. A inscrição nunca existiu. Carter catalogou cada centímetro daquela tumba. Nenhuma maldição foi encontrada, nem uma única palavra ameaçando invasores. Mas isso não impediu as mortes de continuar. Nos anos seguintes à abertura da tumba, os jornais mantiveram uma lista macabra. George J. Gould, magnata americano, visitou a tumba em 1923. Morreu meses depois. Arthur Mace, membro da equipe de Carter, morreu em 1928. Richard Bethel, secretário de Carnarvon, encontrado sem vida em seu quarto em 1929. A imprensa contabilizou mais de 20 mortes ligadas à maldição. Mas havia o que os jornais não contavam. Das 58 pessoas presentes na abertura da tumba ou do sarcófago, apenas 8 morreram nos 12 anos seguintes. E dessas 8, a maioria já tinha mais de 70 anos. E quem deveria ter sido a primeira vítima se a maldição fosse real? Howard Carter, o homem que encontrou a tumba, que fez o primeiro furo na porta, que passou 10 anos trabalhando lá dentro. Carter morreu em 1939, 17 anos depois da descoberta, aos 64 anos. Lady Evelyn Herbert, filha de Carnarvon, uma das primeiras a entrar, morreu em 1980, 57 anos depois. Mas então, por que algumas pessoas morreram tão rápido? Cientistas passaram décadas investigando. Em 1999, o microbiologista alemão Gotthard Kramer analisou 40 múmias egípcias e encontrou esporos de Aspergillus, um fungo que pode causar infecções graves em pessoas com sistema imunológico frágil. Lord Carnarvon tinha problemas de saúde desde um acidente de carro em 1901. Pulmões frágeis, sistema imunológico comprometido. Quando entrou naquela tumba fechada por 3.000 anos, respirou ar que ninguém tinha respirado desde a antiguidade. Ar cheio de esporos, bactérias,
partículas orgânicas. Para uma pessoa saudável, nenhum problema. Para Carnarvon, pode ter sido fatal. Mas nem todos os cientistas concordam. Alguns apontam que a tumba foi bem ventilada durante anos de escavação. A verdade é que não sabemos com certeza. Mas há outro motivo para a maldição ter se espalhado. Em 1922, o rádio estava chegando às casas. Os jornais competiam ferozmente por leitores. E Lord Carnarvon tinha feito um acordo exclusivo com o Times de Londres. O que um jornal faz quando não tem fatos? Exagera os que existem. A morte de Carnarvon foi uma dádiva para a imprensa. Cada morte, por mais distante, virava prova sobrenatural. Enquanto o mundo debatia maldições, os cientistas queriam saber outra coisa. Quem foi Tutankhamon? E como morreu? Por décadas, teorias se multiplicaram. Crime, acidente de caça, queda de carruagem, conspiração palaciana. Mas em 2010, testes de DNA revelaram uma história muito mais trágica. Tutankhamon era filho de incesto. Seu pai, Akhenaton, se casou com a própria irmã. E dessa união, nasceu o menino que se tornaria faraó. As consequências genéticas foram devastadoras. Tutankhamon nasceu com fenda palatina. Tinha um pé torto que o impedia de andar normalmente. Havia mais de 130 bengalas em sua tumba, todas com sinais de uso. Sofria de malária. Testes encontraram DNA de múltiplas cepas do parasita em sua múmia, múltiplas infecções ao longo de sua curta vida. E pouco antes de morrer, fraturou a perna, uma fratura que nunca cicatrizou. Um adolescente frágil, sistema imunológico comprometido, uma perna quebrada, uma infecção de malária. Não foi maldição que levou Tutankhamon, foi a biologia. Independentemente de maldições, uma coisa é inegável. O que Carter encontrou mudou o mundo. A máscara mortuária de Tutankhamon. 11 quilos de ouro maciço, olhos de obsidiana e quartzo, detalhes em lápis lazuli. Ela mostra o rosto de um garoto. Idealizado, claro, mas ainda assim, um garoto. Por 3.000 anos, Tutankhamon foi esquecido, seu nome apagado, sua memória destruída. E agora, ele é o faraó mais famoso que já existiu. Quando a exposição de seus tesouros viajou pelos Estados Unidos nos anos 1970, mais de 8 milhões de pessoas fizeram fila para ver. Existe algo que vale esclarecer. Maldições em tumbas egípcias existiam. Algumas tumbas de nobres tinham inscrições ameaçadoras, avisos para ladrões e profanadores. Eu agarrarei seu pescoço como de um pássaro. Mas eram raras. E na tumba de Tutankhamon especificamente, não havia nenhuma. A maldição foi inventada, não pelos egípcios, mas por jornalistas britânicos. 100 anos depois da descoberta, o que resta? A tumba ainda está lá, no Vale dos Reis. Turistas fazem fila todos os dias. Ninguém mais morre misteriosamente. Nenhum blackout, nenhum cachorro uivando à distância. Mas a história da maldição, essa nunca morreu. Inspirou filmes, livros, séries. A ideia da múmia que se levanta para se vingar nasceu das manchetes de 1923. Por que essa história tem tanto poder sobre nós? Talvez porque gostamos de acreditar que existe algo além, que profanar o sagrado tem consequências. Ou talvez porque é simplesmente uma boa história. Um arqueólogo obstinado, um aristocrata rico, uma tumba perdida, tesouros inimagináveis e mortes misteriosas. Howard Carter passou os últimos anos relativamente isolado. A fama inicial se dissipou. Nunca recebeu nenhum título ou honraria do governo britânico pela maior descoberta arqueológica do século XX. E sempre que alguém perguntava sobre a maldição, sua resposta era a mesma: bobagem completa.
Carter morreu em 1939. Sozinho, em seu apartamento em Londres. O homem que descobriu o faraó mais famoso do mundo, morrendo no esquecimento. Sem maldições, sem mistérios. Apenas o fim natural de uma história extraordinária. Mas existe uma ironia nessa história, que talvez seja o detalhe mais importante de todos. Os egípcios acreditavam que uma pessoa só morria de verdade quando seu nome era esquecido. Enquanto alguém pronunciasse seu nome, ela continuava existindo. Por isso apagaram o nome de Tutancâmon dos monumentos. Queriam matá-lo para sempre. Mas aconteceu exatamente o oposto. 3.000 anos depois, seu nome é conhecido em todos os continentes. Crianças aprendem sobre ele na escola. Turistas viajam milhares de quilômetros para ver sua máscara. Um menino rei frágil, apagado da história, alcançou a imortalidade que os maiores faraós sempre buscaram. Não através de pirâmides ou conquistas, mas através de uma tumba modesta, um arqueólogo teimoso e uma lenda que ninguém consegue esquecer. Agora eu quero saber o que você pensa. Fungos, bactérias, coincidência estatística? Alguma destas possibilidades faz sentido para você? Ou tem algo nessa história que a ciência ainda não alcançou? Não pare por aqui. Na tela, algumas histórias que a gente selecionou para você. Para não perder as próximas, se inscreve e ativa as notificações. Toda semana, uma história nova. Eu sou Levi, o bibliotecário. E cuidado com as portas que você abre. Algumas não fecham mais.